Por que todos os planetas compartilham uma órbita no mesmo plano? Existem inúmeros sistemas planetários semelhantes ao nosso no vasto universo, onde planetas circundam uma estrela central. Nosso sistema planetário é conhecido como Sistema Solar devido ao nome da nossa estrela, o Sol, derivado da palavra latina solis. Qualquer entidade relacionada ao Sol é denominada solar. Desde o início da observação do céu noturno, astrônomos perceberam que planetas como Mercúrio, Vênus, Marte, em essência, todos os planetas do nosso sistema solar, seguem trajetórias de órbita quase idênticas. Como essa conformidade foi alcançada? Uma explicação era necessária. Atualmente, acreditamos que a razão reside no seguinte fator: as órbitas planetárias são coplanares porque, durante o processo de formação do sistema solar, os planetas se originaram a partir de um disco de poeira que circundava o Sol. Como esse disco de poeira era essencialmente um plano, todos os planetas se formaram em um plano comum. No entanto, vamos examinar essa teoria com mais profundidade. Prezadas e prezados, sejam bem-vindos ao fascinante mundo da formação planetária. De acordo com as mais recentes pesquisas, todos os exoplanetas apresentam características únicas, tornando cada um deles verdadeiramente singular no contexto da formação planetária. Em nosso vasto cosmos, encontramos uma diversidade impressionante. Por exemplo, alguns exoplanetas experimentam precipitação de diamantes, enquanto outros possuem núcleos de ferro ou gelo. Esses mundos podem girar em diferentes direções e velocidades, variando em tamanho e complexidade. Alguns podem até oferecer condições favoráveis à habitabilidade, com vastos oceanos em suas superfícies, enquanto outros, situados próximos demais de suas estrelas, podem sofrer um processo de aquecimento devido à força das marés, resultando em intensa atividade vulcânica. O que todos esses planetas e exoplanetas têm em comum é a sua origem em um ambiente conhecido como disco circunstelar que envolve sua estrela-mãe. Como isso se torna possível? Para compreendermos melhor, tomaremos nosso sistema solar como exemplo. O nascimento de uma estrela é o resultado do colapso dinâmico de uma gigantesca nuvem de gás, um ponto de partida intrigante na jornada da formação planetária. Muito provavelmente, essa imensa nuvem de gás estava em um estado de equilíbrio bastante instável. Pequenas perturbações no gás poderiam desencadear um colapso gravitacional, resultando na concentração crescente de moléculas e na contração global da nuvem. É plausível que o evento desencadeador desse colapso tenha origem fora da própria nuvem, já que ela estava em equilíbrio interno. Os cientistas têm proposto a hipótese de que uma possível causa poderia ter sido a explosão de uma supernova nas proximidades. Uma supernova é o fim explosivo de uma estrela massiva, que libera sua atmosfera para o espaço. A onda de choque resultante teria fornecido o impulso inicial para a nuvem de gás. Assim, a morte de uma estrela poderia ter gerado o nascimento de outra. O calor e a energia resultantes desse colapso criam uma pressão que, com o tempo, à medida que a nuvem se torna densa o suficiente, equilibra a influência da gravidade, mantendo o sistema coeso. Quando um equilíbrio hidrostático é alcançado entre essas duas forças, a gravidade e a pressão, uma estrela nasce essencialmente. As estrelas são esferas gigantes de gás quente originadas a partir do colapso de enormes nuvens de gás inicialmente frias. Acredita-se que a grande maioria das estrelas tenha surgido por meio desse processo, e nosso Sol não é exceção a essa regra. O que ocorre em seguida é um tanto mais incerto, mas nesta fase, temos certeza de que há um disco circunstelar que rodeia a estrela, e o material continua a cair livremente em direção à estrela. Usamos ao redor porque o material em queda livre não segue uma trajetória direta em direção ao centro, ele se move em espirais progressivamente mais apertadas. A rotação que observamos no Sol e nos planetas ao redor de seus eixos, bem como a órbita dos planetas e outros corpos em torno do Sol, é, na verdade, uma reminiscência desse vórtice inicial. Nas regiões mais distantes da nuvem, longe da estrela, o material remanescente continuou a se mover em torno do centro. Então, algo aparentemente simples, mas incrível, aconteceu. O material se organizou em um disco fino devido a essa rotação.
Este é um conceito básico da física ao qual estamos familiarizados. Pode ser comparado a observar uma máquina de lavar em funcionamento. Quando você a carrega com roupas sujas, adiciona sabão e a liga, a lavagem começa. As roupas giram, essencialmente orbitando o centro da máquina. Conforme giram, são pressionadas contra as paredes, devido à força centrífuga. No entanto, se você observar de perto, notará que elas não são empurradas em direções aleatórias, elas não se espalham aleatoriamente. Em vez disso, elas giram em torno de um plano, formando um disco. Basicamente, suas roupas estão orbitando em quase o mesmo plano orbital. Foi isso que ocorreu há bilhões de anos com o material em torno do Sol. Esse material se transformou em um disco mais fino como resultado da conservação do momento angular, e pequenos corpos conhecidos como planetesimais começaram a se formar devido a colisões. Subsequentemente, agregações adicionais levaram à formação dos planetas como os conhecemos hoje. Até o presente, os principais corpos do Sistema Solar orbitam nossa estrela em um plano quase idêntico, conhecido como o plano da eclíptica. Mas por que os planetas do Sistema Solar orbitam no mesmo plano? No entanto, nosso Sistema Solar não é composto apenas de planetas. Se você olhar através de um telescópio, poderá claramente ver que outros corpos menores povoam nosso sistema planetário. Esses incluem asteroides, corpos congelados e poeira. Os cientistas acreditam que esses são os vestígios mais antigos da formação do Sistema Solar, resultantes de aglomerações iniciais que não evoluíram para formar planetas. Suas órbitas, inclinadas em relação à eclíptica, indicam que esses corpos foram excluídos do mecanismo principal de formação que ocorreu no disco rotativo. A maioria desse antigo material espacial está concentrada no cinturão de asteroides, localizado entre Marte e Júpiter. Os asteroides variam amplamente em tamanho, desde Vesta, o maior com cerca de 329 milhas, 530 quilômetros, de diâmetro, até pequenos corpos com menos de 33 pés, 10 metros. A massa total de todos os asteroides combinados é menor que a da Lua da Terra. Alguns asteroides seguem à frente ou atrás de Júpiter, conhecidos como asteroides troianos. Os asteroides que se aproximam da Terra são chamados de objetos próximos à Terra, NEOs, na sigla em inglês. A NASA monitora de perto esses NEOs, pois representam um potencial perigo. As agências espaciais estão atualmente desenvolvendo maneiras de desviar a trajetória de um asteroide para proteger nosso planeta. Um campo inteiro de astrofísica e engenharia é dedicado à defesa planetária. Por exemplo, a missão DART, lançada em novembro de 2021, impactará um asteroide em 26 de setembro de 2022, demonstrando a capacidade de desviar a trajetória de asteroides em órbita. Mal podemos esperar para ver se isso funcionará. Então, entendemos que, em geral, os planetas compartilham um plano de órbita. No entanto, vamos dar uma olhada mais de perto em nosso sistema solar. Será que todos eles realmente seguem o mesmo plano? Como seres humanos ligados à Terra, adotamos a órbita da Terra em torno do Sol como nosso plano de referência para o sistema solar. Quando observamos a trajetória do Sol a partir da Terra, ele parece seguir uma trajetória inclinada em relação ao eixo de rotação da Terra, a cerca de 23,5 graus. Essa trajetória é chamada de eclíptica e serve como uma referência fundamental. O eixo de rotação da Terra está inclinado em relação ao plano orbital da Terra ao redor do Sol em 23,5 graus. Com essa convenção, quando nos encontramos na eclíptica, a Terra possui uma inclinação orbital de 0 grau, e as inclinações orbitais dos outros corpos do Sistema Solar são medidas em relação a isso. Por exemplo, Marte tem uma inclinação orbital de 1,8 graus, enquanto Mercúrio tem uma inclinação orbital de 7,0 graus. Como você pode ver na imagem, os planetas descrevem órbitas circulares lindas ao redor do Sol. No entanto, a órbita do planeta não Plutão é significativamente diferente. Ela é altamente elíptica, movendo-se ao redor do Sol em uma trajetória achatada e altamente inclinada, em um ângulo de 17 graus. Essa órbita única confere a Plutão características peculiares.
Por exemplo, sua órbita é tão ampla que ocasionalmente a coloca mais próxima do Sol do que Netuno. Isso ocorreu pela última vez em 7 de fevereiro de 1979, e Plutão permaneceu mais próximo do Sol do que Netuno até 11 de fevereiro de 1999. Antes disso, a última vez foi em 1700. Devido à sua baixa massa, a órbita de Plutão é altamente caótica devido às interações com Netuno. Isso significa que é difícil para os astrônomos preverem com precisão a posição de Plutão nos próximos milhões de anos, pois as incertezas se acumulam e tornam impossível prever seu futuro distante. Em resumo, o que observamos hoje no universo é o resultado de processos físicos que ocorreram ao longo de bilhões de anos. Por um lado, explicar por que sistemas planetários e outros objetos, como galáxias espirais, têm a forma de um disco pode ser abordado com explicações físicas simples. Por outro lado, vivemos em um mundo não determinístico e caótico, o que significa que pequenas perturbações em um sistema podem levar a resultados imprevisíveis. Felizmente, para nós, seres humanos, esses efeitos caóticos são em grande parte insignificantes durante a nossa vida, permitindo-nos considerar muitos fenômenos como praticamente estáticos, mesmo que apenas por um breve momento. Este vídeo chega ao fim aqui. O que você achou? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar. Nos vemos no próximo vídeo no canal.